que a bendita graça de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, possa envolver completamente a sua vida e de toda a sua casa. Mais uma vez, Deus me oferece o privilégio de chegar até você com a Bíblia, a palavra dele aberta, para ministrar ao seu coração a bendita verdade do Senhor. Eu chego cada dia aqui com um temor muito grande, pela responsabilidade que Deus me dá de poder falar ao seu coração das verdades eternas. Por isso, cada dia, eu suplico realmente que Deus me capacite, dando-me a palavra, dando-me sabedoria, dando-me graça, dando-me, acima de tudo, a unção. Porque eu não estou aqui para entreter ninguém, não estou aqui simplesmente para fazer um programa. Eu estou aqui com aquilo que Deus tem me chamado para ser, apenas um porta-voz dele, para pregar ao seu coração essa verdade da palavra, para que você possa saber que Deus é bom, que a misericórdia dele dura para sempre e que para ele não existem impossíveis, para ele tudo é possível e a vida só é vida quando nós nos voltamos para ele, quando nós nos entregamos a ele, quando nós nos rendemos a ele, a vida passa a ser realmente vida, passa a ter aquele colorido diferente, sabe? A despeito, muitas vezes, de circunstâncias, nós não medimos a nossa história por aquilo que os nossos olhos veem, mas por aquilo que Deus revela na sua palavra. Eu quero ler hoje um episódio tão forte, está aqui em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 2, quando João Batista já estava preso. Nós sabemos que João Batista seria depois degolado, mas quando ele estava no presídio, ainda aconteceu algo, e eu quero que você escute. Mateus capítulo 11, a partir do verso 2, diz assim a palavra. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Esse foi um momento tão delicado na vida de Jesus. João Batista era primo de Jesus. Os dois praticamente tinham a mesma idade. Mas houve um momento quando João começa o seu ministério, Jesus inicia o seu ministério, e o ministério de João Batista foi preparar o caminho para a vinda do Senhor, o caminho do Messias. Mas a compreensão que muitos tinham do Messias seria apenas aquele que iria implantar um reino natural, humano, onde a coroa seria uma coroa de ouro aqui na terra, onde o cetro seria de ouro. Mas Jesus Cristo disse: meu reino não é desse mundo. Ele veio trazer outra realidade. E João agora estava preso. Poucos dias o separavam da morte que estava tão próxima para ele. E ele ouve falar de Jesus, ouve falar das suas obras. Ele que havia batizado Jesus, agora está ouvindo daquilo que Jesus estava fazendo. E ele manda os seus discípulos perguntar a Jesus: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? És tu aquele que estava para vir, o Messias prometido, aquele prometido ainda lá no Evangelho, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, todo o Velho Testamento vai trazendo esta promessa do Messias, e a pergunta é esta: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? A mesma pergunta muitos hoje fazem. Será que Jesus é realmente o Messias? Será que Jesus é realmente o Salvador? Ou vamos esperar outro? Jesus não diz sim ou não. Ele não usa simplesmente palavras para dizer, mas ele mostra as obras. Jesus volta e diz no versículo 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. São as duas coisas, as palavras e os atos de Jesus.
Ou seja, Jesus não veio com carimbo dizendo, eu sou o Messias. Mas as palavras dele, as obras dele, aquilo que ele estava falando, as pessoas ao ouvirem Jesus, estupefatas, elas diziam, nunca ninguém falou como esse homem. Eram palavras de verdade, palavras doces, palavras que penetravam no coração, palavras que enxugavam as lágrimas, levantavam os caídos, fortaleciam os fracos, traziam vida. Mas não eram apenas palavras, não eram apenas doutrinas, existia também atos, aquele que estavam vendo. E o que era? Diz o texto assim, disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Conhecer Jesus é conhecer Deus. Tem muitos que estão esperando o Messias vir ainda, mas Jesus é o Messias, ele já veio. As obras que ele fez, todas elas. As palavras que ele disse, todas elas. Ou seja, nem todos os milagres que ele fez estão registrados aqui. Mas os que estão registrados aqui, ele mesmo disse, esses sinais foram escritos, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aos discípulos de João, voltaram para ele, contaram lá no cárcere aquilo que Jesus estava falando e como ele operava sinais. Eu creio que naquela hora forte no coração de João Batista bateu este sentimento. Ele é o Messias. Por isso que Jesus diz, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando depois os guardas vêm e cortam a cabeça de João, fazem a decapitação, antes lá estava um homem tranquilo, um homem que o medo não mais existia, aquele homem cheio de fervor e de autoridade e de graça, porque agora ele podia partir, porque a obra dele já havia sido concluída. Eu digo essas palavras por quê? Porque Deus te ama. Você precisa saber quem é Jesus. Jesus é o Filho do Deus vivo, que veio para te salvar. Seus ensinos estão aqui na Bíblia, seus sinais, seus milagres estão aqui, mas não simplesmente presos ao passado. Você pode experimentar hoje toda a graça do poder e da misericórdia do Pai. Nós queremos orar com você e podemos orar agora. Por isso, ligue, use esse telefone, 3429-9550. Queremos ouvir você e queremos orar em seu favor. 3429-9550. E amanhã, se Ele permitir, nesse mesmo canal, nesse horário, eu quero voltar com a Bíblia aberta para continuar a profetizar vida ao seu coração. Até lá, no nome de Jesus. Amém.